Você já percebeu que quando uma pessoa está precisando de um tipo de serviço, uma das primeiras opções que ela vai procurar é no Google? E se a sua empresa não está aparecendo no Google, você acaba perdendo essas pessoas interessadas no seu serviço, né? Então, hoje eu vou te explicar de uma forma bem simples e bem didática como você pode aparecer no Google para os seus clientes. Eu sou a Larissa Domait, sou especialista em SEO e inteligência artificial para pequenos negócios. E assim como muitos de vocês, eu também já tive meu negócio físico e eu sei como é precisar de clientes. Então, eu estou aqui para ensinar de uma forma bem simples, bem didática, como conseguir mais clientes através do Google e também a usar a inteligência artificial para facilitar a sua rotina, os trabalhos do dia a dia. Eu e meu marido, em 2015, compramos uma clínica de fisioterapia. Ele é fisioterapeuta, eu trabalhava na área da moda, nada a ver, né? E nós compramos essa clínica. Então, eu cuidava mais da parte administrativa, eu ficava na recepção da clínica e meu marido atendia a fisioterapia. Então, essa clínica, ela dependia muito de convênio, né? Atendia a maioria dos pacientes era convênio. Então, era muito simples. Por quê? Porque o convênio, ele indicava paciente para a gente, então, quando a paciente precisava de fisioterapia, entrava em contato com o convênio indicava as clínicas próximas e as pessoas assim entraram com a gente. Mas uma coisa que a gente sentia muito era de pacientes particulares, né? Uma porque era mais uma cartela de cliente que a gente poderia ter, e outra que os pacientes particulares, querendo ou não, acabava pagando um pouco mais, né? Então o lucro era maior. Só que a gente tinha essa dificuldade. Como os pacientes particulares iriam encontrar a gente? E aí um dia eu pesquisando, não entendia nada de SEO, assim, foi muito intuitivo mesmo. A gente pesquisando, eu pesquisando no YouTube, no Google, clínica de fisioterapia no Guarujá, e eu percebi que a gente não aparecia. Apareciam umas clínicas até mais longe da localidade da gente, da cidade, mas bem mais longe, assim, e a gente não aparecia. Foi aí que eu entendi, né? Que não bastava só o boca a boca e não bastava só o convênio. Se a gente quisesse ter mais pacientes particulares, a gente precisava divulgar isso para todo mundo. Só que tinha um grande porém. O meu marido, o fisioterapeuta, ele não gosta de gravar, ele não gosta de aparecer. E a gente pensava muito em Instagram, rede social, né? E só que ele tinha muita dificuldade em aparecer, muita dificuldade em gravar vídeo, para ele era muito complicado mesmo. Então a gente viu uma saída, o Google, e foi a melhor opção que a gente fez, né? E eu vou te explicar o porquê. Bom, e aí tá aparecendo para vocês agora. Primeira coisa, antes da gente falar das vantagens do Google, a gente precisa entender o funil de vendas. O que seria esse funil de vendas, né? No topo do funil, para atrair e converter as pessoas, né, o seu público. O que seria isso, né? São pessoas que estão aprendendo ainda sobre o seu nicho, que estão descobrindo talvez até um problema que ela não tinha consciência que tinha. Por exemplo, você é nutricionista. Quem seria o público, né? O que esse público estaria procurando no Google, por exemplo, no topo de funil? Por exemplo, o que é uma balança de bioimpedância? A gente não sabe se essa pessoa quer emagrecer ou se quer ganhar massa, mas ela está curiosa para saber o que é essa balança de bioimpedância. Então, seria o topo de funil. A pessoa está descobrindo ali o nicho, né? Está descobrindo o seu serviço, mas ela ainda não tem noção do que é. O meio de funil já é um meio de relacionamento, né? A pessoa, ela reconhece o problema que ela tem, ela considera até a solução, mas ela ainda não está na certeza de fechar um serviço com você. Então, como seria, né? Por exemplo, vamos voltando para o exemplo da nutricionista. Essa pessoa talvez ela esteja pesquisando dieta low carb, é boa? Ela não está pesquisando sobre nutricionista, mas ela já sabe que ela precisa mudar os hábitos dela alimentar, só que ela ainda está perdida, ela está vendo as soluções para resolver isso. Então, como me alimentar mais saudável? Coca-Cola faz mal? Um exemplo de meio de funil. E o fundo de funil
que é aí que o Google entrega muito para gente. Porque o topo de funil e o meio de funil dá para a gente trabalhar tanto nas redes sociais, né, no Instagram, no TikTok, quanto no Google. Mas o fundo de funil, geralmente a maioria das pessoas do fundo de funil, quando ela quer uma nutricionista, ela não vai pesquisar no Instagram, nutricionista Guarujá, por exemplo, que eu sou daqui do Guarujá. Ela vai pesquisar o quê? No Google, nutricionista Guarujá. É aí que a gente ganha. Então, quando a gente começou com a fisioterapia, qual que foi? Sem querer, sem saber, nós usamos a estratégia do quê? De aparecer para quem está no fundo de funil. E aí, uma das grandes vantagens do Google. O Google, ele entrega o topo de funil, o meio de funil, isso dá para a gente trabalhar, esses dois, mas ele entrega principalmente o fundo de funil, que é aquela pessoa que está procurando o seu serviço, que já está pronta para fechar, está pronta para comprar. Outra vantagem do Google, ele te traz visibilidade. Então, a sua empresa ela vai ser vista por mais pessoas, né? Então, às vezes a pessoa está pesquisando ali manicure perto de mim. Então, você vai ter mais fácil acesso a essas pessoas que estão procurando o seu serviço. Outra coisa também, a facilidade de acesso à informação da sua empresa. Então, no Google, ela consegue identificar quais são os tipos de serviço que você faz, os horários de atendimento, o endereço, o telefone, fotos, depoimentos, né, avaliações dos seus clientes. Então, você enriquece a parte de informação para essa pessoa que está interessada no seu serviço. Também traz autoridade no seu nicho. Então, imagina, se você está pesquisando manicure São Paulo, se você aparece entre os primeiros, se a pessoa, né, está pesquisando manicure em São Paulo, e se você aparece em primeiro, olha a autoridade que você tem. Ela te encontrou no Google, isso querendo ou não, automaticamente já cria uma autoridade no seu nicho. E uma das grandes vantagens do Google, fora essas, é que ele aumenta a sua oportunidade de negócio, né? Então, ele traz essas pessoas mais quentes, que a gente chama de leads quentes. O que seria leads quentes? Pessoas mais interessadas, que estão prontas para comprar, só estão pesquisando aonde encontrar o seu tipo de serviço, e fora que você pode fazer parcerias com marcas. Como, Larissa, fazer parcerias com marcas? Por exemplo, se você é uma nutricionista e tem um site ali que está aparecendo entre os primeiros do Google, automaticamente você pode fazer parcerias com um determinado tipo de suplemento, como um médico gastro, uma pediatra, se caso você faz nutrição infantil. Então, é um leque de oportunidades que o Google traz para a gente. E um detalhe, a concorrência é muito pequena. Por quê? Porque a maioria das pessoas ainda estão focados em só aparecer no Instagram e TikTok, a maioria dos profissionais, né? E às vezes a pessoa, como o meu marido, né, ele não gosta de aparecer, ele não gosta de gravar vídeo, ele não gosta de câmeras em geral, né? É um ótimo profissional, mas ele não gosta de aparecer, para ele é um sofrimento. E às vezes não precisa ser tão sofrido assim, se você tem uma opção que é o Google, né? Que ele vai te apresentar ali, vai ter um grande portfólio, um grande currículo sobre você, sobre a sua empresa, sem você precisar se expor a toda hora e a todo momento. Agora, uma pergunta: você já pesquisou na sua cidade o seu serviço, né? Por exemplo, manicure e a sua cidade, exemplo, São Paulo, ou nutricionista Guarujá, ou professor de violão no Rio de Janeiro, né, ou no bairro, se a cidade é grande. Você já teve essa curiosidade? Se você não teve, eu recomendo você fazer isso, até mesmo para saber se você está aparecendo, né? Se você aparece, se você não está aparecendo, quem está aparecendo? Quem são os seus verdadeiros concorrentes, né? E o que eles estão fazendo ali para aparecer entre os primeiros do Google. Então tá, Larissa, pesquisei aqui o meu tipo de serviço, a cidade onde eu estou, e eu não encontrei, eu não estou aparecendo. E agora, como que eu faço para aparecer? Preciso te contratar? Preciso comprar um curso? Não, eu vou te ensinar de uma forma bem fácil, que já vai resolver o seu problema nesse vídeo. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer,
precisa entender. Você não está aparecendo no Google, então qual que é o primeiro passo? Você ter um perfil da sua empresa no Google, que a gente chamava antes, hoje a gente não, né? O Google chamava antes de Google Meu Negócio. Eu vou mostrar aqui para vocês como que aparece. Então, se você pesquisar aqui, por exemplo, fisioterapeuta São Paulo. Aí, se a gente descer, tá vendo? Ó, esses resultados patrocinados são as pessoas que estão pagando para aparecer. Mas isso eu não quero que você faça. Você não precisa pagar. Porque eu sei que como que é, às vezes, a gente, pequeno empresário, pequeno empreendedor, ou autônomo, às vezes a gente mal tem dinheiro para conseguir manter o nosso estabelecimento. Então, seria um investimento, um gasto maior e você iria ficar dependendo disso o resto da vida. E não é isso que eu quero. A gente precisa aparecer no Google, mas sem pagar anúncio, combinado? Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, os resultados aqui são os patrocinados, são as pessoas que estão pagando para aparecer. Mas a partir do momento que ela deixar de pagar o Google, ela não vai aparecer entre os primeiros, esquece. Então, descendo aqui, aí vai aparecer os locais, né? Então, aqui, tá vendo? Já tá aparecendo os profissionais, as avaliações, né? As estrelas, o site, se ela tem a agenda, o mapinha, então, qual região que tá, e assim que aparece. Então, isso daqui a gente chama de perfil da empresa no Google, que era o antigo Google Meu Negócio. Então, o primeiro passo, se você não tem esse perfil, se você não tem esse cadastro, você precisa se cadastrar. Isso é de forma gratuita, você não precisa pagar para ter esse perfil no Google. Então, o primeiro passo é esse, ter o seu perfil no Google. Segundo passo, se caso você já tenha, não, Larissa, mas eu já tenho, eu não estou aparecendo. Então, qual que é o próximo passo? É você atualizar todos os seus dados desse perfil. Então, por exemplo, o que a gente precisa atualizar, né? O tipo de serviço que você presta, então detalhar, né? Se você é fisioterapeuta, por exemplo, que é a área que eu domino, né? Então, se você atende fisioterapia ortopédica, se você atende fisioterapia respiratória, por exemplo, se você é um professor de violão, né? Então, qual violão você ensina, né? De quantas cordas, que agora eu não vou lembrar o nome, perdão aí os professores de violão, de música, mas eu sei que tem a diferença, né, de um violão para outro. Então, todo tipo de serviço, se você presta serviços para criança, se você ensina criança, se você só ensina adulto, então, atualizar esses dados, quais são os tipos de serviço. Outra coisa muito importante, horário de funcionamento. Então, qual horário você trabalha, né? Você trabalha de segunda, e os dias também, de segunda a sexta, de tal horário a tal horário, de sábado, domingo, enfim, ter esse contato, ter esses dados. Outra coisa também muito importante, ter o seu contato atualizado. Então, ver se o seu telefone, se você já tem, se ele está atualizado, né? Se está correto, se a pessoa consegue te encontrar com facilidade, o endereço, se o seu local é físico, se você não você pode prestar serviço. Ah, Larissa, eu não tenho um local físico. Eu vou aparecer, posso fazer meu perfil no Google, né? Da minha empresa? Sim, você pode. Então, vai ter a parte só de prestação de serviço, que você vá até a pessoa. Por exemplo, se você é um encanador, se você é um pintor. Mas se você tem um estabelecimento, exemplo, uma nutricionista, um fisioterapeuta, um advogado, tudo, então você tem que colocar certinho o seu endereço. Então, com essas atualizações, já vai ajudar muito. Você já vai conseguir aí o Google entender o que você faz, né? Porque o Google ele precisa entender, você precisa deixar muito claro para ele o que você faz, qual tipo de serviço você presta e o contato, né? Como as pessoas vão te encontrar. Outro detalhe também muito importante que faz muita diferença são as avaliações. Se vocês entrarem aqui, tá vendo as estrelinhas? Quando a gente clica, aí aparecem as avaliações das pessoas, né? As pessoas
E isso é muito importante, porque isso é como se avisasse para o Google, fala, não, ó, essa empresa ela existe, ela é uma empresa séria, ela presta bons serviços, né? As pessoas estão elogiando. E um detalhe muito importante, não basta você ter avaliações, é muito importante você responder. Então, responda a todas as avaliações, até as negativas, porque estamos propensos a isso, né? Infelizmente, não conseguimos agradar todos os nossos clientes. Gostaríamos, nós damos o melhor, mas às vezes a gente não consegue agradar todos. E às vezes esse cliente pode colocar sim na avaliação, mas é muito importante você ser maduro o suficiente para pegar essa crítica, ver se ela é construtiva ou não, ver se dá para melhorar ou não, e responder, né, de uma forma educada, de uma forma profissional. Eu sei que às vezes pode até a pessoa aí pega a gente no momento que a gente está nervoso, tudo que dá vontade de responder um pouco mais grosso, mas pelo amor de Deus, não faça isso. Responda de uma forma educada, de uma forma profissional, né? E também observar quantas avaliações você está tendo. Se está tendo mais avaliações negativas, então precisamos rever isso. Talvez algo precisa mudar. Agora, se é uma ou outra, mas a maioria positiva, excelente. Então dá para a gente ir trabalhando, tá bom? Tá, Larissa, como eu vou conseguir avaliação? Então, já vou juntar e vou mandar para todos os meus clientes de uma vez. Não, não faça isso, pelo amor de Deus. O que a gente tem que fazer? Se a gente quer avaliação, a gente não pode mandar para muitos clientes ao mesmo tempo, porque vamos ter um problema, porque o Google pode achar que você é um robô, que você está mandando um spam, né? Está mandando para muita gente para as pessoas te avaliarem. Então, o ideal é para você pedir para um ou no máximo 2 clientes por dia, para eles avaliarem, né? Provavelmente um cliente vai esquecer, vai acabar avaliando bem depois, ou às vezes acaba nem avaliando. Então, pede de 1 a 2 clientes por dia para avaliar o seu negócio, né? Manda ali no WhatsApp, escolhe os clientes, por exemplo, aquele cliente que você já tem mais intimidade, que você sabe que você fez um bom trabalho, que ele é agradecido, né? Que tem aquele vínculo, manda para essas pessoas que é até legal, porque provavelmente esse cliente que você tem mais intimidade, que é agradecido pelo seu serviço, ele não vai colocar apenas as estrelinhas, ele vai criar um textão ali, né? Fazer praticamente uma declaração de amor para você. E isso é maravilhoso. Então, tenta pedir aí no máximo para 2 clientes por dia as avaliações. Outro ponto muito importante. Então, já criamos o perfil, já atualizamos caso você tenha esse perfil, já temos avaliações. Então, isso automaticamente vai melhorar muito o seu perfil e a chance de você começar a aparecer no Google entre os primeiros é muito grande. Mas um detalhe que vai fazer toda a diferença. Uma, para a autoridade, você vai criar uma autoridade muito maior, tanto para o cliente quanto para o Google, que é o quê? Ter um site. E não, você não precisa ter um site espetacular, um site que brilha, enfim, não precisa ter. O site pode ser um site simples, desde que ele tenha alguns detalhes aí que é muito importante para o Google. Primeiro detalhe, ele precisa ser responsivo. O que é isso, Larissa? Ele precisa funcionar em todos os aparelhos. Ele precisa funcionar bem em todos os aparelhos. Então, por exemplo, ele precisa, quando a pessoa abre no computador, ele vai aparecer bonitinho no computador. Se a pessoa acessar pelo tablet, vai aparecer também bonitinho pelo tablet. E o celular a mesma coisa, não vai ficar nada cortado, ele vai ficar um site bonito, um site completo. Então, isso é uma coisa que o Google se importa muito, que o algoritmo do Google ele consegue reconhecer. Então, o seu site ele precisa aparecer bonito e completo em todos os aparelhos. Esse é um detalhe. Outro detalhe muito importante, ele precisa ser rápido. Hoje em dia as pessoas não gostam de demorar muito, né? Não gostam, elas querem clicar lá e já aparecer e já abrir. Então, se o seu site demora até 3 segundos para aparecer, sinto informar, mas isso é muito ruim. Precisamos melhorar isso, tá? Então, esse site precisa ser rápido. Fora o que eu já comentei do site, que precisa ter uma coisa muito importante, que aí a gente vai atingir quem? O topo e o meio de funil e o fundo de funil, que é o quê? Ter um blog. Larissa, mas será um blog? O blog não já morreu? Quem usa blog?
Eu não sei se vocês são assim, mas eu tinha essa imagem antes de estudar SEO, que blog era só as blogueiras, eram os diários das blogueiras. Lembra quem é? Vamos entregar a nossa idade agora? Quem acompanhava algumas blogueiras, né? Principalmente eu que acompanhava muita blogueira de moda. Então, para mim, blog era isso. Mas não, sempre quando você pesquisa sobre um determinado produto no Google, por exemplo, qual melhor, qual melhor, creatina ou whey para tomar? Um exemplo, né? Quando você pesquisa lá, aqueles textos que vão aparecer, eles são os blogs. Então, o blog é o que alimenta o Google, né? É o que mais alimenta o Google. Por quê? O blog ele entrega informação, né? As pessoas estão pesquisando, ele entrega informação. Ah, Larissa, mas as pessoas estão agora usando muito o chat GPT, a inteligência artificial. As pessoas nem estão pesquisando no Google mais. Engano seu. Primeiro, porque as pessoas ainda pesquisam muito no Google, mas mesmo se ela pesquisar no chat GPT ou na inteligência artificial, quais informações a inteligência artificial vai pegar? Não importa se é chat GPT, se é Gemini, vai pegar do Google. Então, se você observar, sempre quando você pesquisa no chat GPT sobre alguma informação, ele coloca o linkzinho do site que ele pegou, do site referência. E geralmente é um blog que ele pega essa referência. Então é muito importante seu site ter um blog. Para você criar autoridade, então você vai ter autoridade aparecendo na inteligência artificial. Você vai ter autoridade porque as pessoas vão saber que você entende sobre o assunto, que você vai falar sobre aquele assunto, vai se aprofundar mais sobre aquele assunto. E outra parte muito importante, você vai conseguir pegar o topo e o meio de funil. Então, como a gente vai fazer isso? Por exemplo, você é um personal. Então, você tem seu site lá, se a pessoa pesquisar personal no Guarujá, já vai aparecer você. Ótimo, né? A gente já trabalhou isso. Agora, que é o fundo de funil. Agora, essa pessoa tá na dúvida, por exemplo, o que é leg press? Ela nem sabe qual é o aparelho leg press. Ela tá no topo de funil. Então, é muito importante você ter um artigo no seu blog falando o que é o leg press, que tipo de aparelho, esse aparelho trabalha o que, ele faz o que, como usar esse aparelho, é muito importante. Porque você pega a pessoa que não sabe o que é leg press. A gente nem sabe se ela quer fazer academia ou não, mas ela está pesquisando ali sobre o assunto. Meio de funil. Qual o melhor exercício para perder barriga? Né? Esse é o meio de funil. A pessoa ela já está atrás, ela já quer se exercitar, mas ainda ela não tem certeza se ela quer contratar um personal. Mas imagina a autoridade que vai acontecer você aparecendo ali para ela, você ensinando, entregando essa informação como os melhores exercícios para perder a barriga, se tem ou não tem. Né? Então é muito importante o blog por causa disso, porque você cria uma baita autoridade e você consegue pegar todo tipo de público, né? Dentro do topo de funil. Então, esse é um ponto muito importante. E tem um detalhe que vai fazer muita diferença, que às vezes você nem vai precisar usar, mas às vezes vai precisar. Confuso, né? Como que é? Por exemplo, você fez tudo isso, só que o seu concorrente também faz tudo isso. Ele faz todas essas coisas que você faz. Tem um perfil, atualizou, tem blog, enfim, o seu concorrente ele está perfeito. Então, o que vai diferenciar, né? Larissa, se eu fizer isso, ok. Mas se o meu concorrente também fizer, a gente vai brigar e não vai aparecer. Ou ele vai aparecer, ou eu. O que acontece? Aí a gente tem uma parte muito importante dentro do SEO, que são os backlinks. O que seriam esses backlinks? Backlinks são indicações de outros sites falando sobre você. Então, por exemplo, vamos voltar para o exemplo do personal, né? Você tem um personal ali, você tem o seu site, né? Personal, tudo bonitinho. Agora imagina o G1, né? Um site de notícias famoso,
ou um site de um ortopedista famoso, de uma nutricionista famosa, né, que tem relevância, tudo, falar sobre o seu serviço, citar o seu site, né? Indicar o seu serviço. Isso a gente chama de backlinks, que é outro site citando um outro site referência, né? Como se fosse uma parceria ali, né? Então, isso é muito importante. Isso acaba diferenciando muito. Mesmo se o concorrente fizer tudo isso, e vocês estarem ali pau a pau, não está conseguindo passar o seu concorrente, tudo, aí tem esse combustível maior aí, esse anabolizante, que seria os backlinks. Mas, Larissa, é muito confuso, você me passou muita informação e eu tô perdida. Calma. Vamos por partes, tá bom? Então, eu vou te ensinar agora os passos práticos, esse resumão desse vídeo, para você praticar hoje. Tenta praticar hoje, no máximo essa semana, e depois me conta se deu resultado ou não, tá? Mas eu acredito que sim. E se não te der o resultado, me chama que a gente vai analisar junto para ver aonde está o erro aí, combinado? Então, como vai ser os passo a passo? Então, primeira coisa, pesquisa sobre o seu serviço e a sua cidade. E vê se você está aparecendo. Se você está aparecendo, ótimo, você já está aparecendo no Google, parabéns. Agora, se você não está aparecendo, se você nem tem o perfil da empresa no Google, faça esse perfil. Se você já tem e não está aparecendo, então vamos atualizá-lo. Lembra das atualizações? Foto, depoimento, endereço, horário de atendimento. Tenta atualizar o máximo de informação no seu perfil e peça pelo menos não, por favor, peça apenas uma, no máximo duas avaliações no dia para as pessoas, para os clientes avaliarem, e clientes reais, tá? Não peça para família, parente, pessoas que talvez nunca esteve no seu estabelecimento e pedir para ela avaliar. Isso é ruim porque o Google identifica, tá? Então peça para clientes reais, clientes realmente que foram no seu estabelecimento ou que vocês tiveram um contato, você foi até a casa da pessoa, tudo. Então pede uma avaliações, no máximo duas por dia. Combinado? Então atualizou o perfil, pediu avaliação. Próximo ponto, responder todas as avaliações que você tem ou que você for ganhar. Então, responda todas. Por mais que seja difícil as críticas, responda de uma forma profissional e educada. Combinado? Outro ponto, ter um site. Então, é importante você pensar em ter um site, até mesmo, principalmente, se você presta serviço nacional. Então, por exemplo, se você é uma nutricionista, um psicólogo, né, um professor de inglês, e você pode fazer atendimento online, né, ou se você presta um serviço que vai até o local e você pode ir no Brasil todo viajando, trabalhando, é muito importante você ter um site, porque o perfil do Google Meu Negócio você ranqueia para aquela localidade, para aquela cidade, né, para quem está próximo de você. Agora, o site a gente consegue ampliar para o Brasil, até para o mundo todo. Então, tem um site, deixa bem claro nesse site o que você faz, observa se ele está perfeito, né? Se ele está aparecendo adequadamente para todos os tipos de aparelhos, se ele está rápido, né? E tenha um blog também. E nesse blog, escreva sobre as principais dúvidas do seu cliente, de o que as pessoas mais te perguntam, né? O que elas mais perguntam sobre o seu tipo de serviço. E é muito importante a gente ter um artigo aí falando sobre essas dúvidas. Então, tenta fazer isso e depois me conta o que aconteceu. E se você quer aparecer no Google e usar a inteligência artificial para ajudar na sua rotina dentro da empresa, por favor, me siga, curte o vídeo, compartilha com algum empresário aí que está precisando aparecer no Google, comenta, que vai me ajudar bastante. Hype o meu canal, eu nem sei como fazer isso, mas me ajuda aí para que esse canal cresça e chegue para mais pessoas, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui no meu comentário, pode me seguir também nas redes sociais, lá eu posto em tempo real, então pode me perguntar também, fiquem à vontade para a gente tirar as dúvidas, tá bom? E eu estou com uma ideia aqui
que eu queria muita opinião de vocês. Eu gostaria de montar um site do zero. Então, tudo que a gente comentou nesse vídeo, eu gostaria de fazer o passo a passo com vocês, criar uma série aqui no canal, né? Então, a gente escolhe um determinado tipo de serviço e eu vou começando desde o perfil da empresa, do site, de todo o passo a passo que eu comentei com você, dos artigos, escrevendo os artigos para o blog e tudo. Se você gostou dessa ideia, se você quer ter esse passo a passo para a gente já iniciar ainda essa semana, curte esse vídeo, que aí eu vou saber que vocês gostaram do conteúdo e que vocês querem esse passo a passo. E aí a gente cria uma série aí e vocês vão me acompanhando e fazendo em casa também, com o site de vocês, com o perfil de vocês, e a gente vai trocando aí as figurinhas para ver como que vai ser aí, se vai vir mais clientes ou não, enfim. Então, se vocês querem isso, curte aqui o vídeo. E é isso, pessoal. Foi um prazer conhecer vocês. Perdão porque é meu primeiro vídeo, mas aos poucos eu vou pegando jeito aí. E qualquer dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até mais. Até o próximo vídeo.